A aposta no Milei, logo após um desastre do governo Fernandes, foi uma aposta no sentido de, gente, tenta qualquer coisa. O Milei foi muito sincero. Ó, eu vou botar medidas aqui muito duras, mas eu vou reverter toda essa tendência de décadas a fio, quase um século de autossabotagem que a Argentina entrou, pra gente voltar a ser o que nós éramos na virada do século XIX pro século XX, porque a Argentina foi sim um país dos mais ricos do mundo naquele período. Eu não sei dizer se ela foi de primeiro mundo, vamos colocar aí, mas ela foi um dos países mais ricos, sim. E, cara, ele teve um apoio entre os mais jovens muito claro, venceu as eleições, passou uma série de reformas, começou a tocar uma nova agenda econômica. Essa agenda econômica começou a apresentar os primeiros resultados, mas ela vem com um sacrifício grande. E os argentinos foram resistindo ao sacrifício. Aí veio dois elementos ruins. Resultados e dados de contas públicas não muito favoráveis a ele, mostrando que ele estava descapitalizado. E, ao mesmo tempo, uma eleição na região de Buenos Aires que não foi boa pra ele, que ele perde pra esquerda. Aí fica, o Milei acabou, o Milei já era, tal. Cara, o Milei junta os cacos, faz duas coisas. Ele consegue um apoio do governo americano pra um swap cambial com peso e mais uma série de investimentos. E ele tem essa promessa aí do governo americano, condicionada a ele vencer essas eleições. E, ao mesmo tempo, ele próprio muda a linha. Antes era aquela Viva la Libertad, caralho! Né, era o slogan dele. Ele mudou pra uma coisa tipo assim, ou a Argentina vai com tudo pra liberdade, ou a Argentina retrocede e vamos quebrar. E aí ele vira o jogo e ele dá um banho nas esquerdas nessas eleições parlamentares. O partido do Macri também não vai mal, né? Somado a isso, ele tá numa posição bem mais confortável do que ele estava anteriormente. Não o suficiente pra passar tudo o que ele quer, mas o suficiente pra ele agora ter posições negociais melhores, pra ele andar com a agenda dele. E é esperado que a Argentina volte a crescer no ano que vem. Se isso acontecer, duas coisas ficam claras. A primeira está estabelecido o primeiro sistema relacional na América do Sul de parceria com o Trump. Porque o Trump sempre foi assim, você vai lá pro CPEC, tira umas fotos com ele, aparecem uns vídeos, puxa o saco do Trump e em troca ele te taxa. Vamos lembrar que o Bolsonaro fez exatamente isso. Ele foi no evento com o Trump em 2019. Ô, Trump, I love you, Trump, I love you. Aí o Trump, ele vamos deixar eles. Acho que ele taxou o alumínio do Brasil na época. Eu falei, o quê? Né? Beleza. Aquilo lá foi 2019. Agora, o Milei, que é um aliado e que protagoniza essas cenas constrangedoras ao redor do Trump, o Milei agiu ali e tal, e, cara, o governo americano compareceu. Eu não sei, eu tenho que pegar qual o nome qual foi o secretário que gravou um vídeo falando da Argentina, falando, nós estaremos ao lado do Milei, estaremos ao lado da Argentina. Eu acho que foi o secretário do Tesouro, o secretário do Comércio americano. Eu sei que foi bem claro nisso, e o resultado veio. Foi uma grande vitória da Argentina, foi uma grande vitória do Milei. É esperado ano que vem, por isso que isso é interessante. Os analistas estão falando muito vamos dizer, já um ano de PIB crescendo na Argentina, e aí o primeiro suspiro, né, após essas decisões econômicas, esse grande, vamos dizer, pacote de reformas que são doloridas, sim, para todos os setores, para os mais pobres, para a classe média, mas que são necessárias. Eles viveram uma economia. Scott Bessent, exatamente. Scott Bessent mandou a mensagem, e a real que bom que rolou. Foi uma derrota acachapante para as esquerdas ali. E isso vai ter efeito no Brasil e no continente, porque se o PIB da Argentina, dentro do modelo Milei, cresce no ano que vem, vocês podem ter certeza que isso vai reverberar como modelo pro Brasil. As pessoas vão comparar, a Argentina tá crescendo e a gente não. O modelo daquele maluco funcionou e o nosso não. E eu fico curioso porque vou botar aqui, a minha pré-candidatura é a única que veio a público falar que vai andar com uma agenda de reformas muito dolorosas, enfrentando privilégios no funcionalismo. Sim, vai mexer em todos os privilégios. Vai ter que mexer em renúncias fiscais. Vai ter que mexer em, por exemplo, aposentadoria ser indexada a salário mínimo. Você não pode indexar o valor de uma pessoa que recebe um benefício, mas que está parado, ao avanço de salário de quem está trabalhando. Mesma coisa com o BPC, que inclusive está estourando. O BPC só no último orçamento aumentou de 50 a 60 bi num ano. Vocês acham, é pouco ou muito? É muito dinheiro. E em tese esse ano aumenta mais ainda no orçamento do ano que vem. São contas públicas colapsando. Nós vamos fazer essas reformas e isso vai dar credibilidade pro Brasil. Isso vai permitir que a gente baixe juros no Brasil. E olha só, a gente vai ter que baixar juros no Brasil e vai ter que trabalhar para ter muito investimento em capital instalado aqui, porque de nada vai adiantar a diminuir os juros se a gente não tiver junto um choque de oferta. Você fala, o que você quer dizer com isso? Se não tiver um choque de oferta aqui no Brasil, capacidade instalada para produção de bens aqui no Brasil,
Os juros aumentam o consumo, só que a pessoa vai consumir o quê? Vai ter uma pressão inflacionária. Então, vai ter que ser bem feito esse processo aqui no Brasil. Mas nós temos condição de fazer. Nós faremos essa super reforma. Vamos chegar no Brasil, vamos fazer uma super reforma. E eu acho que a gente terá resultados mais rápidos que a Argentina do Milei, que a situação brasileira não é tão grave quanto a da Argentina, tá? E destruir o crime organizado. Isso é o que nós vamos fazer. Isso precisa ser feito. Essas são as medidas duras e graves que um presidente sério tem que tomar aqui para fazer o Brasil virar um país sério. Lembrando que a Argentina já foi um dia um país desenvolvido, ou quando comparado às grandes nações do mundo, uma das principais, e hoje não é mais. O Brasil nunca foi. O Brasil nunca foi.